No recôncavo baiano, entre os canaviais que se estendem até onde a vista alcança, ergue-se ainda hoje as ruínas do que foi o engenho São Miguel da Cruz. Pedras cobertas de musgo e cipós guardam o segredo de uma das vinganças mais brutais da história da escravidão brasileira. Na véspera do Natal de 1872, Benedita Angola, uma escrava de 34 anos, parteira respeitada e conhecedora das ervas do sertão, transformou um machado de rachar lenha no instrumento de uma justiça que a lei jamais faria. Em uma única noite, ela esquartejou o coronel Lourenço Brandão e seus 4 filhos homens, encerrando para sempre a dinastia de uma família que há 3 gerações torturava e matava escravos no recôncavo. Esta não é apenas uma história de vingança. É o relato de como décadas de opressão podem transformar uma mulher dedicada a salvar vidas na executora de uma justiça primitiva e implacável. Se você quer conhecer uma das histórias mais impactantes da resistência negra no Brasil, fique até o final e compartilhe para que a memória de Benedita nunca seja esquecida. O engenho São Miguel da Cruz estendia-se por mais de 2.000 tarefas de terra nas margens do rio Paraguaçu, no coração do recôncavo baiano. Propriedade da família Brandão há 3 gerações, era considerado um dos mais prósperos e, ao mesmo tempo, um dos mais temidos da região. O coronel Lourenço Brandão, de 52 anos, era a 3ª geração de senhores de engenho da família. Alto, corpulento, com bigodes fartos e olhos pequenos e cruéis, Lourenço havia herdado não apenas as terras e os escravos, mas também uma tradição de brutalidade que transformará o São Miguel da Cruz numa verdadeira casa de horrores. Diferente de outros fazendeiros que mantinham alguma aparência de civilidade, Lourenço fazia questão de demonstrar publicamente sua crueldade. Durante as safras, era comum ver escravos pendurados de cabeça para baixo no terreiro, sendo açoitados até a morte por infrações menores como quebrar uma ferramenta ou demonstrar cansaço durante o trabalho. A Casa Grande do Engenho era uma construção imponente de 2 andares, com varanda corrida e móveis importados de Portugal. Mas sua verdadeira característica distintiva era o pelourinho instalado no centro do terreiro principal, onde Lourenço realizava seus espetáculos de disciplina sempre que recebia visitas de outros fazendeiros. O engenho abrigava 247 escravos distribuídos em senzalas superlotadas. Homens, mulheres e crianças dividiam espaço sem janelas, dormindo no chão de terra batida, alimentando-se de restos e trabalhando 16 horas por dia durante os 6 meses da safra de cana. Entre todos os cativos, nenhuma despertava mais respeito que Benedita Angola. Nascida no próprio engenho em 1838, filha de uma escrava angolana com um português desconhecido, Benedita havia se tornado ao longo dos anos a parteira oficial não apenas dos escravos, mas também dos brancos da região. Sua fama como parteira havia começado aos 18 anos, quando salvou a vida de uma escrava durante um parto complicado usando técnicas que havia aprendido com sua mãe, que por sua vez trouxeram o conhecimento diretamente da África. Em poucos anos, fazendeiros de toda a região solicitavam os serviços de Benedita para seus partos difíceis. Mas a especialidade de Benedita não se limitava aos partos. Ela conhecia ervas medicinais como poucos, sabia preparar chás que curavam febres, pomadas que cicatrizavam feridas e, quando necessário, venenos que matavam sem deixar rastros. Esse último conhecimento ela guardava em segredo, transmitido por sua mãe como uma herança sagrada que um dia poderia ser necessária. A posição especial de Benedita no engenho lhe garantia alguns privilégios. Dormia sozinha num quarto pequeno anexo à enfermaria, recebia roupas melhores que os outros escravos e tinha permissão para circular livremente pela Casa Grande quando chamada para cuidar de algum membro da família. Esses privilégios, no entanto, tinham um preço. Benedita havia presenciado, ao longo de 3 décadas, atrocidades que poucos seres humanos conseguiriam suportar. Vira crianças serem separadas das mães e vendidas para fazendeiros distantes. Assistir escravos serem marcados com ferro em brasa por tentarem fugir. Cuidara de mulheres estupradas pelos filhos do coronel e depois espancadas para não contarem o que havia acontecido. Mas foi em 1869 que Benedita experimentou pela primeira vez o ódio verdadeiro. Naquele ano, sua própria filha, Esperança, de apenas 16 anos, foi violentada pelo filho mais velho do coronel, Arthur Brandão. Quando Esperança tentou resistir, Arthur a espancou brutalmente, causando ferimentos internos que a mataram 3 dias depois. Benedita preparou pessoalmente o corpo da filha para o sepultamento. Enquanto costurava o vestido branco que Esperança usaria na cova rasa do cemitério dos escravos, fez uma promessa silenciosa: minha filha, sua morte não ficará sem resposta. O sangue dos Brandão vai pagar pelo seu sangue. Durante 3 anos, Benedita guardou essa promessa no coração, esperando o momento certo. Continuou exercendo suas funções de parteira, continuou cuidando dos feridos, continuou salvando vidas.
Mas por dentro, algo havia morrido junto com a esperança. A mulher que dedicara a vida a trazer crianças ao mundo estava se preparando para se tornar um instrumento de morte. O momento chegaria na véspera do Natal de 1872, quando uma série de eventos convergiria para despertar a fúria há tanto tempo represada no coração de Benedita Angola. Em março de 1872, o coronel Lourenço Brandão surpreendeu a todos ao anunciar que se casaria novamente. Viúvo há 5 anos, ele havia escolhido como segunda esposa Elisa Mendonça, uma jovem de apenas 19 anos, filha de um comerciante português estabelecido em Salvador. O casamento foi arranjado pelos pais de Elisa, que viam na união uma oportunidade de ascensão social. A família Mendonça tinha dinheiro, mas não tinha o prestígio que vinha com o título de barão que Lourenço acabará de receber do imperador. Para Lourenço, o dote generoso de Elisa seria útil para modernizar o engenho e comprar mais escravos. Elisa chegou ao engenho São Miguel da Cruz numa tarde de abril, acompanhada de uma comitiva de 6 carruagens carregadas com seu enxadem. Era uma moça bonita, de pele muito branca, cabelos loiros e olhos azuis, características que contrastavam drasticamente com o ambiente tropical do recôncavo. Desde o primeiro dia, ficou claro que Elisa não estava preparada para a vida no engenho. Acostumada ao conforto urbano de Salvador, ela não suportava o calor, os insetos, o cheiro da moenda funcionando dia e noite, e principalmente, a proximidade com os escravos. "Não consigo dormir com esse barulho constante dos negros trabalhando", queixava-se ela ao marido. Em Salvador, eles sabiam ficar no seu lugar. "Aqui parece que estão por toda parte." Lourenço, ansioso para agradar a jovem esposa, ordenou que os escravos trabalhassem em silêncio absoluto quando estivessem próximos à Casa Grande. Qualquer conversa, risada ou canto durante o trabalho seria punida com açoites públicos. A mudança na rotina tornou a vida dos escravos ainda mais opressiva. O trabalho, já extenuante, tornou-se também psicologicamente sufocante. O silêncio forçado criava uma atmosfera de tensão constante, onde qualquer som acidental poderia resultar em castigo severo. Em junho de 1872, Elisa descobriu que estava grávida. A gravidez, ao invés de amenizar seu temperamento difícil, tornou-a ainda mais exigente e cruel com os escravos. Qualquer pequeno erro doméstico resultava em punições desproporcionais que ela mesma supervisionava. Foi nesse período que Benedita foi designada para cuidar pessoalmente de Dona Elisa. Sua experiência como parteira era necessária para acompanhar uma gravidez que, desde o início, apresentava complicações. Elisa tinha náuseas constantes, dores abdominais e uma tendência perigosa à pressão alta. O trabalho de cuidar de Elisa significava que Benedita passava a maior parte do dia na Casa Grande, observando de perto a dinâmica da família Brandão. O que ela viu durante esses meses a horrorizou ainda mais do que as brutalidades que já conhecia. Presenciou Lourenço espancando um escravo de 14 anos até a morte por ter derrubado uma xícara de café na frente de Elisa. Viu Arthur, o filho mais velho, estuprar uma escrava na biblioteca enquanto os irmãos mais novos assistiam e riam. Assistiu Elisa ordenar que uma escrava grávida fosse açoitada porque o choro de seu bebê a estava incomodando. Mas o episódio que selaria o destino dos Brandão aconteceu numa tarde de novembro. Benedita estava preparando um chá para aliviar as náuseas de Elisa quando ouviu gritos vindos do quarto do casal. Correu para investigar e encontrou Lourenço estuprando violentamente uma escrava de apenas 13 anos na própria cama conjugal. Elisa havia flagrado o marido e tentado intervir. Em resposta, Lourenço esmurrou o rosto da esposa grávida com uma violência que deixou Benedita petrificada. Elisa caiu no chão, sangrando pela boca e pelo nariz, enquanto Lourenço continuava seu ataque à menina escrava. "Você não manda em nada aqui", gritava Lourenço para a esposa caída. "Estes negros são minha propriedade, e faço com eles o que quiser. Se não gosta, pode voltar para Salvador." Benedita ajudou Elisa a se levantar e a levou para o quarto de hóspedes, onde examinou seus ferimentos. O nariz estava quebrado, 2 dentes haviam sido perdidos, e havia sinais evidentes de hemorragia interna. Mais grave ainda, Elisa começou a apresentar contrações prematuras. A violência havia desencadeado o trabalho de parto com apenas 7 meses de gestação. Durante 3 dias, Benedita lutou para salvar a vida de Elisa e do bebê prematuro. Usou toda a sua experiência e conhecimento de ervas medicinais, mas os ferimentos internos eram graves demais. Na madrugada do 4º dia, Elisa morreu nos braços de Benedita, sussurrando suas últimas palavras: "Vingue-nos, vingue a todas nós." O bebê, um menino, sobreviveu apenas algumas horas à mãe. Lourenço, que havia passado os 4 dias bebendo e estuprando escravas para descontar a tensão,
recebeu a notícia da morte da esposa com indiferença. Sua única preocupação era como explicar a morte aos sogros e às autoridades de Salvador. A solução que encontrou foi típica de sua covardia e crueldade: culpar Benedita. Na tarde do funeral, diante de todos os escravos reunidos no terreiro, acusou a parteira de ter envenenado sua esposa por inveja da condição social superior da vítima. "Esta negra feiticeira matou minha esposa e meu filho", gritou Lourenço, apontando para Benedita. "Vai pagar com sangue por este crime." A punição foi exemplar mesmo para os padrões brutais do engenho São Miguel da Cruz. Benedita foi amarrada ao pelourinho e recebeu 100 chibatadas, um número que normalmente matava qualquer pessoa. Mas Lourenço queria que ela sobrevivesse para sofrer mais. Após os açoites, Benedita foi acorrentada num tronco no centro do terreiro, onde permaneceu por 3 dias sob o sol escaldante, sem água nem comida, servindo de exemplo para os outros escravos. Foi durante esses 3 dias de tortura pública que algo definitivo aconteceu na mente de Benedita. A dor física era insuportável, mas a injustiça de ser culpada pela morte de alguém que tentou salvar despertou nela uma sede de vingança que consumiria qualquer vestígio de humanidade que ainda restasse. No 3º dia, quando finalmente foi solta do tronco, Benedita não era mais a mesma pessoa. Os escravos que a conheciam há décadas viram algo diferente em seus olhos, uma frieza que jamais haviam presenciado na mulher que dedicara a vida a cuidar dos outros. Benedita havia tomado uma decisão que mudaria para sempre a história do engenho São Miguel da Cruz. A parteira que trouxera centenas de crianças ao mundo estava se preparando para se tornar o anjo da morte dos Brandão. Dezembro de 1872 trouxe ao recôncavo baiano a estação mais intensa da safra açucareira. Os canaviais estavam no ponto ideal de corte, e o engenho São Miguel da Cruz funcionava dia e noite, com suas moendas girando incessantemente e o suor dos escravos irrigando a terra que enriquecia os Brandão há 3 gerações. Benedita havia se recuperado fisicamente dos ferimentos causados pelas 100 chibatadas, mas as cicatrizes em suas costas eram apenas o reflexo visível de uma transformação muito mais profunda. A mulher que durante 34 anos havia sido conhecida por sua bondade e dedicação aos outros havia dado lugar a alguém movido por uma sede de justiça que beirava a obsessão. Durante as 3 semanas que se seguiram à sua punição, Benedita observou meticulosamente a rotina da família Brandão. Como parteira da Casa Grande, ainda tinha acesso a todos os cômodos e podia circular livremente, embora sempre vigiada. Mas agora, ao invés de procurar maneiras de curar e salvar, estudava vulnerabilidades e oportunidades. A família Brandão era composta pelo coronel Lourenço e seus 4 filhos homens: Arthur, de 22 anos, o primogênito cruel que havia matado Esperança; Augusto, de 20 anos, conhecido por sua crueldade refinada e prazer em torturar escravos lentamente; Gaspar, de 18 anos, que havia desenvolvido o hábito mórbido de marcar escravos com ferro em brasa por diversão; e Miguel, o caçula de 16 anos, que apesar da idade já demonstrava a mesma sede de sangue dos irmãos mais velhos. Benedita sabia que matar apenas Lourenço não seria suficiente. Os 4 filhos eram igualmente cruéis e dariam continuidade à dinastia de terror. Para que a vingança fosse completa e definitiva, todos teriam que morrer. O plano começou a se formar na mente de Benedita durante uma noite insone de dezembro. Ela sabia que precisaria de ajuda, mas não poderia confiar em qualquer pessoa. A escolha dos cúmplices teria que ser feita com cuidado extremo, selecionando apenas aqueles que tinham motivos pessoais para desejar a morte dos Brandão. O primeiro escolhido foi Tomás Benguela, um homem de 45 anos que havia perdido a esposa e 2 filhos em castigos aplicados por Lourenço. Tomás era conhecido por sua força física excepcional e por sua lealdade inabalável àqueles em quem confiava. Mais importante ainda, ele havia demonstrado várias vezes que preferiria morrer a continuar sendo escravo. A segunda cúmplice foi Quitéria Mina, uma mulher de 38 anos que havia sido estuprada pelos 4 filhos de Lourenço em uma única noite, como festa de aniversário de Arthur. O estupro coletivo havia deixado Quitéria estéril e com ferimentos internos que a faziam sofrer dores constantes. Ela nutria um ódio silencioso mas profundo por toda a família Brandão. O terceiro foi José Pequeno, um homem de 30 anos que havia tentado fugir 3 vezes e sido recapturado todas elas. Como punição pela última tentativa, Gaspar Brandão havia amputado 2 dedos de sua mão direita com um machado, para que nunca mais pudesse escalar muros. José vivia obcecado com a ideia de vingança. O quarto e último cúmplice foi Feliciano Crioulo, de 25 anos, nascido no próprio engenho. Feliciano havia sido forçado a assistir o estupro e assassinato de sua irmã mais nova por Miguel Brandão, que na época tinha apenas 14 anos. O trauma havia transformado Feliciano numa pessoa silenciosa e introspectiva,
mas Benedita reconhecia nele a mesma sede de justiça que sentia. As reuniões conspirativas aconteciam sempre durante a madrugada, na antiga senzala abandonada que ficava nos fundos da propriedade. Benedita havia escolhido esse local porque era o único lugar do engenho onde os Brandão nunca colocavam os pés. Consideravam que o cheiro de negro morto, vários escravos haviam morrido ali de doenças, era insuportável. Durante essas reuniões noturnas, o plano foi sendo refinado nos mínimos detalhes. A data escolhida foi a véspera do Natal, 24 de dezembro, por 2 motivos. Primeiro, seria quando os Brandão estariam mais relaxados e provavelmente embriagados após a ceia de Natal. Segundo, Benedita queria que a família morresse na noite mais sagrada do calendário cristão, como forma simbólica de demonstrar que nem mesmo Deus os protegeria de sua vingança. O método escolhido foi o esquartejamento, usando o machado de rachar lenha que ficava guardado na cozinha da casa grande. Benedita havia estudado anatomia humana durante seus anos como parteira e sabia exatamente onde cortar para causar morte rápida ou lenta, dependendo do sofrimento que quisesse infligir a cada vítima. Cada conspirador recebeu uma função específica. Tomás ficaria responsável por trancar todas as portas e janelas da casa grande, impedindo qualquer fuga. Quitéria cuidaria de apagar todas as lamparinas, criando escuridão total que dificultaria qualquer resistência. José Pequeno vigiaria os arredores para garantir que nenhum escravo doméstico ou vizinho pudesse interferir. Feliciano ajudaria Benedita na execução propriamente dita, segurando as vítimas enquanto ela manejava o machado. A distribuição das vítimas também foi cuidadosamente planejada. Lourenço seria o primeiro a morrer, para eliminar imediatamente a liderança da família. Arthur seria o segundo, por ter matado Esperança. Augusto e Gaspar morreriam em seguida, e Miguel, o caçula, seria o último. Benedita queria que ele presenciasse a morte de toda a família antes de encontrar seu próprio fim. Durante as 2 semanas de preparação, os conspiradores mantiveram suas rotinas normais, sem demonstrar qualquer mudança de comportamento que pudesse despertar suspeitas. Benedita continuou cuidando dos feridos e doentes, Tomás seguiu trabalhando na moenda, Quitéria permaneceu nas tarefas domésticas, José continuou no corte da cana, e Feliciano manteve suas funções na carpintaria. Mas por baixo dessa aparência de normalidade, todos estavam se preparando psicológica e praticamente para a noite que mudaria suas vidas para sempre. Benedita passou horas afiando o machado em segredo, testando o peso e o equilíbrio da lâmina. Os outros conspiradores estudaram cada centímetro da casa grande, memorizando a localização de cada porta, janela e móvel que poderia ser usado como arma ou obstáculo. Na noite de 23 de dezembro, véspera da execução do plano, Benedita reuniu seus cúmplices pela última vez na senzala abandonada. Sob a luz fraca de uma vela, fez com que cada um repetisse sua função e o horário exato em que deveria cumpri-la. Amanhã à noite, disse Benedita com voz baixa mas carregada de determinação, nossa escravidão terminará. Ou seremos livres, ou morreremos como pessoas livres. Mas os Brandão não verão outro amanhecer. Tomás, Quitéria, José e Feliciano juraram novamente que cumpririam suas partes no plano, mesmo que isso custasse suas vidas. Todos sabiam que não havia volta. A partir do momento em que o primeiro golpe de machado fosse desferido, estariam cometidos com uma vingança que os levaria à liberdade ou à morte. A última coisa que fizeram antes de se separar foi uma cerimônia que Benedita havia aprendido com sua mãe. Usando ervas africanas e sangue de galinha, cada conspirador fez uma marca na testa dos outros, selando um pacto que os unia não apenas na vingança, mas na eternidade. O Natal de 1872 seria o último Natal da família Brandão. Chegamos ao momento mais intenso desta história real. Se você está acompanhando esta saga de vingança, deixe seu like e compartilhe para que mais pessoas conheçam a coragem de Benedita. A véspera do Natal de 1872 amanheceu com o céu encoberto típico do verão baiano. O ar estava pesado, carregado da umidade que vinha do rio Paraguaçu e do cheiro doce da cana moída que impregnava permanentemente a atmosfera do engenho São Miguel da Cruz. Benedita acordou antes do amanhecer, como fazia todos os dias há 34 anos. Mas nesta manhã, pela primeira vez em sua vida, não rezou. Ao invés disso, examinou cuidadosamente o machado que havia escondido sob seu colchão de palha. A lâmina estava afiada como uma navalha, resultado de semanas de trabalho silencioso durante as madrugadas. A rotina do dia transcorreu normalmente na superfície, mas havia uma tensão palpável no ar que apenas os 5 conspiradores conseguiam perceber. Cada olhar trocado entre eles carregava o peso da decisão que tomariam quando escurecesse. O coronel Lourenço havia decidido que a ceia de Natal seria uma celebração especialmente luxuosa, como forma de demonstrar que a morte da esposa não havia abalado sua prosperidade.
Ordenou que os escravos domésticos preparassem um banquete com o melhor que o engenho podia oferecer: leitão assado, peru recheado, doces de cocô e goiaba, e várias garrafas do melhor vinho português de sua adega. Benedita foi designada para supervisionar a preparação da ceia, uma ironia que ela apreciou silenciosamente. A mulher que em poucas horas mataria a família inteira estava sendo encarregada de preparar sua última refeição. Durante toda a tarde, enquanto coordenava o trabalho na cozinha, Benedita observou a movimentação da casa grande. Lourenço passou o dia bebendo cachaça e inspecionando a propriedade, claramente ansioso para mostrar aos filhos que continuava sendo o patriarca indiscutível da família. Os 4 filhos passaram o tempo caçando nos arredores da propriedade, voltando no final da tarde com 2 capivaras que mandaram assar para complementar a ceia. Às 19 horas, quando os sinos da capela do engenho tocaram para anunciar a véspera do nascimento de Cristo, a família Brandão se reuniu no salão principal da Casa Grande para a ceia de Natal. O ambiente estava decorado com flores tropicais e velas importadas que criavam uma atmosfera festiva que contrastava dramaticamente com o que estava por acontecer. Benedita serviu pessoalmente cada prato, observando atentamente o comportamento de cada membro da família. Lourenço estava visivelmente embriagado, falando alto sobre seus planos para expandir o engenho no ano seguinte. Arthur e Augusto discutiam sobre qual dos dois era mais hábil em torturar escravos. Gaspar contava detalhes sobre como havia marcado uma escrava grávida com ferro em brasa na semana anterior. Miguel, o caçula, ouvia tudo com admiração, ansioso para provar que podia ser tão cruel quanto os irmãos mais velhos. Às 22 horas, quando a ceia estava terminando, Benedita serviu uma garrafa especial de vinho português que havia guardado para a ocasião. O vinho não estava envenenado. Benedita queria que os Brandão estivessem conscientes no momento de suas mortes, mas continha ervas que causariam sonolência profunda em cerca de 1 hora. Enquanto a família saboreava o vinho especial, Benedita saiu silenciosamente da Casa Grande e fez os sinais combinados para seus cúmplices. Uma vela acesa na janela da cozinha significava que o plano estava em andamento. 2 toques no sino da senzala indicariam o momento exato para iniciar a ação. Às 23 horas, os efeitos das ervas começaram a se manifestar. Lourenço estava sonolento em sua cadeira, a cabeça pendendo para o lado. Os 4 filhos haviam se espalhado pelos sofás do salão, visivelmente entorpecidos mas ainda acordados. Era o momento perfeito. Benedita voltou à cozinha e pegou o machado. O peso da ferramenta em suas mãos lhe deu uma sensação de poder que jamais havia experimentado. Por 34 anos, aquelas mãos haviam sido usadas para cuidar, curar e salvar vidas. Nesta noite, seriam instrumentos de morte e justiça. Tomás apareceu na porta da cozinha, confirmando com um aceno que todas as saídas da Casa Grande estavam trancadas. Quitéria já havia apagado todas as lamparinas, deixando apenas a luz das velas do salão principal. José Pequeno vigiava do lado de fora, garantindo que nenhum escravo doméstico se aproximasse. Feliciano esperava no corredor, pronto para ajudar na execução. Às 23h30, Benedita entrou no salão principal carregando o machado. A visão da ferramenta nas mãos da parteira foi tão inesperada que inicialmente nenhum dos Brandão compreendeu o que estava acontecendo. Lourenço foi o primeiro a perceber o perigo. Tentou se levantar da cadeira, mas o entorpecimento causado pelas ervas tornou seus movimentos lentos e descoordenados. "O que você pensa que está fazendo, negra?", conseguiu murmurar. A resposta de Benedita veio na forma de um golpe certeiro que decepou a cabeça de Lourenço de uma só vez. O crânio rolou pelo chão de madeira polida enquanto o corpo permanecia sentado na cadeira, jorrando sangue que se espalhou rapidamente pelo ambiente luxuoso. O som do machado cortando carne e osso despertou imediatamente os 4 filhos do entorpecimento. Arthur, o mais velho, tentou correr em direção à porta, mas Tomás o interceptou e o derrubou. Benedita se aproximou do primogênito com passos lentos e deliberados. "Este é pelo assassinato da minha filha Esperança", disse ela, antes de desferir um golpe que decepou a mão direita de Arthur, a mesma mão que havia estrangulado sua filha. O jovem gritou de dor e terror, mas Benedita não havia terminado. O segundo golpe cortou seu pescoço, silenciando para sempre o herdeiro da dinastia Brandão. Augusto e Gaspar tentaram se esconder atrás dos móveis, mas o salão estava pequeno demais e eles estavam lentos demais devido às ervas. Quitéria os empurrou de volta para o centro do cômodo, onde Benedita os esperava com o machado ensanguentado. "Vocês violaram centenas de mulheres", disse Benedita para Augusto. "Agora vão sentir o que é ser violados pelo ferro." O machado desceu sobre o jovem, decepando primeiro seus órgãos genitais, depois seus braços e finalmente sua cabeça. Gaspar,
que havia se urinado de medo, implorava por clemência. Por favor, Benedita, eu sempre fui bom com você. Nunca lhe fiz mal. Você marcou meu povo com ferro em brasa por diversão, respondeu ela. Agora vai sentir como é ser marcado pelo aço. O machado cortou Gaspar em pedaços pequenos, cada golpe acompanhado por uma lembrança das crueldades que ele havia cometido. Miguel, o caçula, havia presenciado toda a carnificina paralisado de terror. Aos 16 anos, já havia cometido atrocidades suficientes para merecer a morte. Mas Benedita sentiu um momento de hesitação ao olhar para o rosto jovem que encarava com olhos arregalados de pavor. Você ainda é uma criança, disse ela. Poderia ter escolhido ser diferente de sua família. Eu nunca mais vou machucar ninguém, gaguejou Miguel. Prometo que vou libertar todos os escravos. Vou ser um senhor justo. Benedita olhou para o corpo decapitado de Lourenço, depois para os pedaços espalhados de seus 3 filhos mais velhos. O sangue da família Brandão havia formado uma poça que cobria quase todo o piso do salão principal. Tarde demais, disse ela, e desferiu o último golpe. Quando terminou, o salão principal da Casa Grande do Engenho São Miguel da Cruz parecia um açougue. Pedaços da família Brandão estavam espalhados por todo o ambiente, misturados com cacos de porcelana fina, cristais quebrados e móveis derrubados. Benedita limpou a lâmina do machado na cortina de veludo importado e olhou para seus cúmplices. Está feito, disse simplesmente. Agora somos livres. O silêncio que se seguiu ao último golpe de machado foi quebrado apenas pelo som do sangue pingando dos móveis no chão de madeira. Benedita permaneceu imóvel no centro do salão, contemplando sua obra com uma satisfação fria que ela jamais imaginara ser capaz de sentir. Tomás foi o primeiro a falar. E agora, o que fazemos com os corpos? Benedita havia pensado nessa questão durante semanas de planejamento. Simplesmente fugir do engenho não seria suficiente. Outros fazendeiros da região logo descobririam o massacre e organizariam uma caçada que terminaria com todos eles capturados e executados publicamente. Era necessário algo mais dramático, algo que mandasse uma mensagem para todos os senhores de engenho do Recôncavo. Vamos queimar tudo, disse ela. A Casa Grande, as senzalas, a capela, os canaviais. Vamos deixar apenas cinzas como lembrança dos Brandão. Quitéria olhou ao redor do salão luxuoso, com seus móveis importados, tapetes persas e obras de arte que representavam 3 gerações de riqueza acumulada. Vai ser uma fogueira bonita, disse com um sorriso que mesclava satisfação e loucura. A preparação do incêndio foi meticulosa. Feliciano e José Pequeno espalharam cachaça e azeite por todos os cômodos da Casa Grande, criando trilhas inflamáveis que garantiriam que o fogo se espalhasse rapidamente. Tomás encharcou as cortinas de veludo com aguardente, transformando-as em pavios gigantes. Benedita fez questão de arranjar os pedaços da família Brandão de forma específica no centro do salão principal. Colocou a cabeça decepada de Lourenço no meio, cercada pelos restos dos 4 filhos. Era uma composição macabra, mas que tinha um simbolismo claro. A dinastia dos Brandão havia chegado ao fim de forma definitiva e brutal. Antes de acender o fogo, Benedita realizou um ritual que havia aprendido com sua mãe angolana. Usando o sangue ainda fresco dos Brandão, desenhou símbolos africanos nas paredes do salão. Símbolos que representavam justiça, vingança e libertação. Era uma forma de chamar os ancestrais para testemunhar que a opressão havia sido vingada. Às 2 da manhã do dia 25 de dezembro, Natal de 1872, Benedita acendeu o primeiro fósforo. A chama pequena e frágil cresceu rapidamente ao entrar em contato com a cachaça espalhada pelo chão. Em poucos minutos, todo o salão principal estava em chamas. O fogo se espalhou pela Casa Grande com uma velocidade impressionante. Os móveis de madeira seca viraram combustível, os tapetes se transformaram em trilhas de fogo, as cortinas embebidas em álcool criaram colunas de chamas que lambestavam o teto. Do lado de fora, os 5 conspiradores observavam a Casa Grande ser consumida pelas chamas. A luz do incêndio iluminava seus rostos com um brilho alaranjado que os fazia parecer demônios saídos do inferno. Mas para eles, aquelas chamas representavam purificação, libertação, o fim de décadas de sofrimento. Vamos libertar os outros, disse Benedita, referindo-se aos 242 escravos que ainda dormiam nas senzalas, alheios ao que havia acontecido na Casa Grande. A tarefa de acordar e organizar mais de 200 pessoas no meio da noite não foi simples. Muitos escravos, acostumados a décadas de submissão, inicialmente se recusaram a acreditar que os Brandão estavam mortos. Outros, aterrorizados com a perspectiva de represálias,
imploraram para permanecer no engenho. Mas quando viram a Casagrande completamente em chamas e compreenderam que não havia volta, a maioria aderiu ao êxodo. Rapidamente organizaram-se em grupos familiares, pegaram seus poucos pertences e se prepararam para abandonar para sempre o lugar onde haviam nascido e crescido na escravidão. Benedita assumiu naturalmente a liderança do grupo. Sua autoridade moral era inquestionável. Ela havia feito o que nenhum escravo ousara fazer em 3 séculos de colonização brasileira. Havia exterminado completamente uma família de senhores de engenho. A coluna de ex-escravos começou a se mover às 4 da manhã, quando as primeiras claridades do Natal começavam a aparecer no horizonte. Eram 247 pessoas, homens, mulheres, crianças e idosos, caminhando em direção às matas que cercavam o rio Paraguaçu. Benedita marchou na frente, carregando o machado ensanguentado como um estandarte de guerra. Ao seu lado, Tomás, Quitéria, José e Feliciano formavam uma guarda de honra que protegia a mulher que havia se tornado, da noite para o dia, um símbolo de resistência negra. Quando o sol nasceu completamente, às 6 da manhã do Natal de 1872, o engenho São Miguel da Cruz não existia mais. Apenas uma coluna de fumaça negra marcava o local onde havia funcionado durante 3 gerações uma das propriedades açucareiras mais prósperas do recôncavo baiano. A fumaça podia ser vista a quilômetros de distância. Fazendeiros vizinhos, intrigados com a coluna que subia aos céus no dia de Natal, enviaram escravos para investigar. O que encontraram os deixou paralisados de horror e terror. Entre as ruínas fumegantes da Casagrande, descobriram os restos calcinados da família Brandão. Os corpos estavam tão mutilados e queimados que inicialmente foi difícil determinar quantas pessoas haviam morrido. Apenas quando encontraram 5 crânios é que compreenderam a extensão do massacre. Mais aterrorizante ainda foi a descoberta dos símbolos africanos desenhados com sangue nas paredes que ainda estavam de pé. Os fazendeiros reconheceram imediatamente que aquilo não havia sido apenas um assassinato. Havia sido um ritual de vingança, uma declaração de guerra contra todo o sistema escravocrata. A notícia se espalhou pelo recôncavo com a velocidade de um incêndio. Benedita matou os Brandão. Sussurravam os escravos em todas as propriedades da região. Benedita nos mostrou o caminho, diziam uns aos outros, enquanto seus senhores dormiam sem saber que suas vidas haviam se tornado muito mais perigosas. O Natal de 1872 seria lembrado para sempre no recôncavo baiano como o dia em que a escravidão começou a morrer. Não pela lei, não pela abolição gradual, mas pelo machado de uma mulher que havia perdido tudo e decidido que os opressores pagariam com a própria vida. Nos dias que se seguiram ao massacre da família Brandão, o recôncavo baiano viveu uma transformação que nenhum senhor de engenho estava preparado para enfrentar. A notícia da vingança de Benedita se espalhou como fogo na cana seca, correndo de senzala em senzala, de engenho em engenho, criando uma onda de esperança entre os escravos e de terror entre os senhores. O primeiro engenho a sentir o impacto foi o Santa Rita, propriedade do coronel Antônio Pereira, localizado a apenas 5 quilômetros das ruínas do São Miguel da Cruz. Na manhã de 26 de dezembro, Pereira acordou para descobrir que 83 de seus 120 escravos haviam desaparecido durante a noite, levando ferramentas, mantimentos e até mesmo algumas armas que conseguiram roubar. A fuga em massa não havia sido violenta, nenhum membro da família Pereira foi ferido, mas a mensagem era clara: os escravos não tinham mais medo. Se Benedita havia conseguido exterminar os Brandão, outros senhores também poderiam ser eliminados. O coronel Pereira enviou imediatamente mensageiros para todos os engenhos da região, alertando sobre o que chamou de Insurreição Geral dos Negros. Sua carta, preservada nos arquivos da Câmara Municipal de Santo Amaro, dizia: a negra Benedita despertou um demônio que estava adormecido. Se não agirmos rapidamente, todos nós seremos massacrados em nossas próprias casas. Mas as autoridades locais estavam tão aterrorizadas quanto os fazendeiros. O delegado de Santo Amaro, José Silvério de Brito, confessou em relatório ao governo provincial que não possuía homens suficientes para enfrentar uma rebelião de escravos desta magnitude. A guarda local era composta por apenas 12 soldados, insuficientes para proteger os dezenas de engenhos espalhados pelo recôncavo. Enquanto isso, Benedita e seus seguidores haviam se estabelecido numa região montanhosa e de difícil acesso, cerca de 30 quilômetros rio acima do antigo engenho São Miguel da Cruz. O local, conhecido como Serra do Cruzeiro, oferecia cavernas naturais, água abundante e posição estratégica que permitia ver qualquer movimentação de tropas a quilômetros de distância. O que começou como um grupo de 247 ex-escravos do engenho destruído rapidamente se transformou numa comunidade de mais de 400 pessoas. Fugitivos de outros engenhos chegavam diariamente, trazendo notícias de novas rebeliões e fugas em massa por todo o recôncavo.
Benedita havia se tornado, sem buscar deliberadamente, a líder de um movimento de resistência que superava em escala e organização qualquer coisa vista no Brasil desde a destruição do Quilombo dos Palmares, quase 2 séculos antes. A diferença crucial era que Benedita não se limitava a criar um refúgio para escravos fugidos. Ela organizou grupos de ataque que desciam das montanhas durante a noite para libertar escravos de engenhos isolados, sempre usando a mesma tática: matar todos os senhores e feitores, queimar as instalações e trazer os libertos para a Serra do Cruzeiro. Em janeiro de 1873, menos de um mês após o massacre dos Brandão, 3 engenhos menores haviam sido completamente destruídos pelos seguidores de Benedita. Em todos os casos, as famílias proprietárias foram exterminadas da mesma forma brutal, esquartejadas com machados e facões, seus corpos queimados junto com as casas grandes. O mais impressionante era a disciplina e organização dos ataques. Benedita havia estruturado seus seguidores como um exército, com hierarquia clara, divisão de funções e código de conduta rigoroso. Mulheres e crianças não eram feridas durante os ataques, apenas os senhores, seus filhos homens adultos e os feitores eram mortos. Escravos que se recusavam a fugir não eram forçados, mas também não eram mortos por traição. A metodologia dos ataques seguia sempre o mesmo padrão, que ficou conhecido como Método Benedita: cercar a propriedade durante a madrugada, eliminar a sentinela silenciosamente, invadir a casa grande e executar os senhores com armas brancas, queimar todas as instalações, libertar os escravos que quisessem fugir e desaparecer antes do amanhecer. O terror entre os fazendeiros era tão grande que muitos começaram a abandonar suas propriedades, fugindo para Salvador ou mesmo para o Rio de Janeiro. O coronel Francisco de Albuquerque, proprietário do engenho Bom Jesus, escreveu em carta para um amigo na corte: dormimos com armas carregadas ao lado da cama e acordamos a cada ruído. Não é vida que se possa suportar por muito tempo. Mas o que mais aterrorizava os senhores de engenho não eram apenas os ataques físicos, mas a transformação psicológica que estava acontecendo entre seus próprios escravos. Cativos que durante décadas haviam sido submissos e obedientes começavam a demonstrar sinais de insubordinação e desrespeito. Relatos da época descrevem escravos que se recusavam a trabalhar aos domingos, que respondiam com insolência aos feitores, que cantavam hinos de libertação durante o trabalho. Mais preocupante ainda, muitos escravos começaram a usar amuletos e símbolos que identificavam Benedita como uma espécie de santa guerreira, uma libertadora enviada pelos ancestrais africanos. O governador da província da Bahia, pressionado pelos fazendeiros, solicitou tropas federais ao governo imperial. Em fevereiro de 1873, 2 batalhões de infantaria e um esquadrão de cavalaria foram enviados ao Recôncavo com ordens de pacificar a região e capturar a criminosa Benedita e seus cúmplices. Mas encontrar Benedita nas montanhas da Serra do Cruzeiro se revelou uma tarefa muito mais difícil do que as autoridades imaginavam. Os ex-escravos conheciam cada trilha, cada caverna, cada fonte de água da região. Mais importante ainda, tinham o apoio da população negra local, que fornecia informações sobre os movimentos das tropas e alimentos para sustentar a resistência. Durante 6 meses, soldados imperiais perseguiram Benedita pelas montanhas do Recôncavo sem conseguir localizá-la. Várias emboscadas resultaram em baixas significativas entre as tropas, sempre com a mesma assinatura: corpos esquartejados com precisão cirúrgica, demonstrando que a líder rebelde continuava usando pessoalmente seu machado característico. A perseguição militar teve um efeito contrário ao desejado. Ao invés de desencorajar novos escravos a fugir, transformou Benedita numa figura lendária. Histórias sobre seus feitos eram contadas e recontadas nas senzalas, cada vez mais exageradas e fantásticas. Diziam que Benedita podia voar de engenho em engenho durante a noite, que seu machado nunca errava o alvo, que ela era protegida pelos orixás africanos e que os Brandão haviam sido apenas os primeiros de uma longa lista de senhores que pagariam com a vida pelos séculos de opressão. A lenda crescia a cada semana. Escravos de toda a Bahia começaram a fazer referências ao Natal de Benedita como marco temporal de uma nova era. Isso foi antes do Natal de Benedita ou depois que Benedita libertou o Recôncavo, tornaram-se expressões comuns nas senzalas. O mais impressionante era como a história se espalhava mesmo para regiões distantes onde Benedita nunca havia pisado. Escravos de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro cantavariam em dialetos africanos que falavam da mulher do machado sagrado, que havia cortado as cabeças dos senhores. As autoridades imperiais perceberam que estavam enfrentando algo muito maior que uma simples rebelião local. O ministro da Justiça enviou um relatório confidencial ao imperador Dom Pedro II alertando: Vossa Majestade, o caso da escrava Benedita tornou-se símbolo de insurreição em todo o território nacional. Se não for contido, pode inspirar uma revolução geral dos cativos.
Em agosto de 1873, 8 meses após o massacre dos Brandão, chegou ao Recôncavo o coronel Antônio Moreira César, oficial experiente em repressão de revoltas escravas, com ordens diretas do imperador: capture Benedita viva ou morta, mas acabe com esta rebelião antes que destrua a economia nacional. César trouxe consigo 500 soldados treinados, cães farejadores e mateiros experientes em rastrear fugitivos. Mais importante, trouxe uma nova estratégia. Ao invés de tentar encontrar Benedita nas montanhas, cortaria seus suprimentos e apoio popular na região. A chegada do coronel Moreira César marcou o início do fim para Benedita e seus seguidores. Diferente dos comandantes anteriores, César compreendeu que a líder rebelde dependia do apoio da população negra local para sobreviver nas montanhas. Sua primeira medida foi implementar o que chamou de reconcentração. Todos os escravos dos engenhos da região foram transferidos para campos de concentração vigiados 24 horas por dia. Dessa forma, Benedita perderia suas fontes de informação e suprimentos. A segunda medida foi ainda mais cruel. Ofereceu alforria e dinheiro para qualquer escravo que fornecesse informações sobre o paradeiro de Benedita. A proposta dividiu a comunidade negra entre aqueles que permaneceram leais à líder rebelde e outros que cederam à tentação da liberdade comprada. Foi assim que, em setembro de 1873, César conseguiu sua primeira pista concreta. Um escravo do engenho Santa Cruz, seduzido pela promessa de liberdade, revelou que Benedita havia sido vista coletando ervas medicinais numa cachoeira específica da Serra do Cruzeiro. No dia 15 de setembro, ao amanhecer, 200 soldados cercaram a região da cachoeira. Benedita estava lá, acompanhada apenas de Tomás Benguela e Quitéria Mina. Os outros conspiradores haviam morrido em combates anteriores. Zé Pequeno caíra numa emboscada em julho, e Feliciano havia sido executado após ser capturado em agosto. Quando percebeu que estava cercada, Benedita não demonstrou medo. Aos 35 anos, após 10 meses como fugitiva, ela havia se transformado numa guerreira endurecida. Seu cabelo estava grisalho prematuramente, seu corpo magro pelo racionamento, mas seus olhos mantinham a mesma determinação feroz que brilhara na noite em que matara os Brandão. Tomás, Quitéria, disse ela calmamente, chegou nossa hora. Prefiro morrer livre aqui do que viver escrava em qualquer lugar. Os 3 últimos rebeldes se posicionaram de costas para a cachoeira, formando um triângulo defensivo. Benedita empunhava o mesmo machado ensanguentado com que havia decapitado Lourenço Brandão. Tomás segurava um facão que havia tomado de um feitor morto. Quitéria portava uma faca de cozinha que usará para degolar 2 soldados numa batalha anterior. O coronel César gritou uma última proposta: Benedita, renda-se e garanto que terá morte rápida. Continue resistindo e será executada lentamente na praça pública de Salvador. A resposta de Benedita ecoou pelas montanhas: negro que já provou a liberdade jamais volta a ser escravo. Venham buscar nossas cabeças se conseguirem. O combate final durou apenas 15 minutos, mas foi de uma intensidade que impressionou até os soldados veteranos. Benedita lutou como uma possessa, seu machado ceifando soldados com a mesma precisão com que havia esquartejado os Brandão. Tomás e Quitéria cobriam seus flancos, formando um círculo de morte que custou caro às tropas imperiais. Mas a desproporção numérica era impossível de superar. Tomás foi o primeiro a cair, atingido por 3 balas de mosquete simultaneamente. Quitéria resistiu mais alguns minutos antes de ser derrubada por um tiro na cabeça. Benedita, agora sozinha, continuou lutando com o machado numa dança mortal que parecia sobrenatural. Mesmo ferida por várias balas, continuava avançando contra os soldados, como se a própria morte recuasse diante de sua fúria. O tiro fatal veio pelas costas, disparado por um soldado que conseguiu se posicionar atrás dela. Benedita caiu de joelhos, mas mesmo assim tentou levantar o machado uma última vez. Liberdade, sussurrou com os últimos fôlegos, liberdade para todos os meus irmãos. E então, em 15 de setembro de 1873, morreu a mulher que havia aterrorizado os senhores de engenho do Recôncavo e inspirado escravos de todo o Brasil a sonhar com a vingança. Chegamos ao final desta saga épica de resistência. Se esta história de coragem tocou você, compartilhe para que a memória de Benedita nunca seja esquecida. A ordem do coronel César era clara. O corpo de Benedita deveria ser esquartejado e as partes espalhadas por diferentes engenhos como advertência aos escravos rebeldes. Mas quando os soldados tentaram cortar o cadáver, descobriram algo que os deixou aterrorizados. O machado de Benedita havia se fundido com sua mão direita. Por mais que tentassem, não conseguiam separar a arma do punho da morta. Era como se, mesmo na morte,
ela se recusasse a soltar o instrumento de sua vingança. O fenômeno foi interpretado como sinal sobrenatural pelos escravos da região. Benedita não morreu, sussurravam nas senzalas. Ela apenas mudou de forma. Agora é o próprio espírito da vingança. As autoridades, temendo que o corpo se transformasse em relíquia sagrada, decidiram queimá-lo em praça pública em Salvador. Mas mesmo as chamas pareciam relutar em consumir os restos de Benedita. O fogo demorou horas para incinerar completamente o cadáver, e testemunhas juraram ter visto sua silhueta se levantando das chamas antes de desaparecer. Nos anos que se seguiram à morte de Benedita, estranhos fenômenos começaram a ser relatados em todo o Recôncavo. Na véspera de cada Natal, moradores juravam ouvir o som de um machado cortando madeira ecoando das ruínas do engenho São Miguel da Cruz. Escravos de outras propriedades começaram a relatar visões de uma mulher negra, carregando um machado, que aparecia nos momentos de maior desespero para dar força e coragem. Sempre na véspera do Natal, sempre com a mesma mensagem: a vingança virá. Em 1888, quando a Lei Áurea foi assinada, muitos ex-escravos peregrinaram até as ruínas do engenho destruído para agradecer a Benedita pela liberdade conquistada. Depositavam oferendas no local onde havia sido a Casa Grande: flores, cachaça, facões e machados. O local se tornou um santuário não oficial, onde gerações de descendentes de escravos vinham buscar força para enfrentar injustiças. Durante décadas, até bem entrado o século XX, era comum ver grupos de pessoas negras reunidas nas ruínas na véspera do Natal, cantando em dialetos africanos e evocando o nome de Benedita. A lenda cresceu e se espalhou por todo o Brasil. Em cada região, ganhou características locais, mas sempre mantendo os elementos centrais. Uma mulher negra que preferiu a morte e a escravidão, que vingou séculos de opressão numa única noite sangrenta, e que continua inspirando a luta por justiça mesmo depois de morta. Hoje, mais de 150 anos após o Natal Sangrento de 1872, historiadores ainda debatem se Benedita realmente existiu ou se foi uma lenda criada coletivamente pela população escrava. Mas para os descendentes dos escravos do Recôncavo, essa discussão é irrelevante. Benedita existe, dizem os mais velhos da região, porque a necessidade de justiça existe. Enquanto houver opressão, haverá Benedita empunhando seu machado. As ruínas do engenho São Miguel da Cruz ainda podem ser visitadas hoje. Entre as pedras cobertas de musgo, uma placa moderna resume a história. Aqui viveram e morreram centenas de escravos. Aqui nasceu Benedita Angola, que transformou sofrimento em justiça, e machado em símbolo de libertação. Todo ano, na véspera do Natal, flores frescas aparecem misteriosamente sobre as ruínas. Ninguém sabe quem as coloca ali, mas todos sabem o que significam. A memória de Benedita está viva, e sua vingança continua ecoando através dos séculos. A mulher que esquartejou uma família inteira numa noite de Natal tornou-se muito mais que uma assassina. Tornou-se um símbolo eterno de que a justiça, mesmo quando atrasada, mesmo quando sangrenta, sempre encontra uma forma de se manifestar. E em cada injustiça enfrentada por pessoas negras no Brasil, em cada momento de desespero onde parece não haver saída, ecoa ainda a promessa de Benedita: a vingança virá.